Gente, nós iremos começar aqui a nossa correção, tá bom? Na questão 1, comecei aqui já fazendo, mas tive um problema, então vou começar de novo. Nós temos que encontrar os divisores desses números, né? O que é que eu posso dizer para vocês? Que vocês vão encontrar, todas as vezes que vocês quiserem descobrir o divisor de um número, o que é que eu posso fazer? Sempre ele vai ter o 1 e sempre vai ter ele mesmo, certo? Sempre nos divisores eu vou ter o 1 e ele mesmo, ou seja, 1 e o 12, 1 e o 20, 1 e o 40, certo? Sempre 1 e ele mesmo. E se eu pegar, multiplicar o primeiro número que eu encontrei pelo último número, ó, 1 vezes 12 é 12. E se eu pegar o segundo número logo após, às vezes não vai dar o segundo número, pode ser um terceiro, certo? O próximo número que der para dividir. O 2 dá para dividir por 12 porque ele é par, né? Então, se eu pegar o 2 e dividir por 12, eu já vou encontrar o segundo número aqui, certo? 2 dividido por 12, eu já sei que é 6. Agora, observe, se eu pegar o 2 e multiplicar por 6, eu já tenho 12. Qual é o próximo número que eu tenho depois do 2? 3, não é isso? Se eu dividir o 12 por 3, dá quanto? 4, né? Então, vai dar 4. Observe, se eu pegar esse 3 e multiplicar pelo 4, dá 12. Então, é nesse sentido, gente, ó. A gente vai sempre pegando, ó, o primeiro e o último, o segundo e o penúltimo, o terceiro e o antepenúltimo. Fazendo sempre esse processo, ó. Observe que sempre eu pegando do último e vou fechando. Vou fechando até não dar mais para fazer nada, certo? Fechei até a última casa, ó. Observe que depois do 3 é o 4. Eu vou pegando na ordem crescente, da esquerda para a direita, e da ordem decrescente da direita para a esquerda, tá certo? Da mesma coisa eu vou fazer aqui do 20, ó. Do 20, observe aqui, começo com 1, termino bem aqui com 20. Deixo um espaço considerável para que você possa colocar os próximos números. Se eu pegar o 2, ó, 20 dividido por 2, 10, né? Ó? Então aqui o próximo é 10, certo? O 3, gente, não vai dar o 4. Certo? O 3 não dá. Se eu pegar o 20 e dividir por 4, dá quanto? Dá 5. Então, gente, eu já tenho, ó, fechei, ó. Peguei o que, ó? Deixa eu botar bem aqui, ó. O 1 vezes 20 é 20. O 2 vezes 10 é 20. E o 4 vezes 5 é 20. Certo? Ó, fui fazendo do maior, do menor, né, em ordem crescente até chegar no 4, e do maior em ordem decrescente até chegar no 5. Observe que eu já fechei aqui. Bom, espero que vocês entendam dessa forma. Se não entender dessa forma, podem procurar outra maneira. Qual é a outra maneira? Você vai pegar o 12 e dividir por 1. Se o resto for 0, então ele é divisível. Se o 2 dividido por 12 dividido por 2, se o resto for 0, então é divisível. 12 dividido por 3, se o resto for 0, e assim você vai encontrando. Quando você for fazer o divisor, desse jeito, por exemplo, se eu pegar o 12, dividir por 3, ó, vai dar 4, né? Ó. Então aqui eu já encontro, ó, dois divisores, certo? Aqui eu já consigo encontrar dois divisores, ó. Se eu pegar o 30, ó, e dividir ele por 2, ó, vai dar 15. Então já encontrei dois divisores. Toda vez que você fizer esse processo aqui, sempre você vai encontrar dois divisores, ó, certo? Sempre você encontra dois divisores, desde que o meu resto dê 0, tá bom? Essas duas maneiras eu indico vocês fazerem, tá bom? Nesse caso aqui, ó, eu tenho o 1 e o 40, certo? Opa! O 1 e o 40. O próximo número é 2, né? Qual o número que eu dividi em 40 por 2 dá quanto? Dá 20, não é? Ó? O próximo número é 3, porém o 3 não dá. Vai ser o 4, certo? Se eu pegar o 40 e dividir por 4, dá quanto? Dá 10, né? Ó? Certo? O próximo número depois do 4 é o 5. Se eu pegar o 5 e dividir pegar o 40 e dividir por 5, dá quanto? Dá 8. E assim, gente, eu termino aqui, ó, os divisores, certo? Porque o 6 não vai dar, o 7 não vai dar, só o 8. 5 vezes 8, 40. Entendeu? Aí o que é que eu faço? Ó? Pegando esse, multiplicando por esse, dá 40. Esse, multiplicando por esse, dá 40. Esse, por esse, dá 40. E esse, por esse, dá 40. Observe que eu fui sempre fechando, fazendo um fechamento até chegar aos últimos dois números. Tá bom? E o MMC de 20 e 50, que é a questão 2 que ele pede. Olha só. MMC de 20 e 50. Vamos lá. Eu vou pegar o 20, colocar vírgula, 50.
e vou fatorar, né? E observe, enquanto tiver número par na linha, eu divido por 2, tá bom? Quanto que é 20 dividido por 2? 10, não é isso? Quanto que é 50 dividido por 2? 15. 25, perdão. 25. Continua tendo número par aqui? Continua, né? Então, continua por 2. Quanto que é 10 dividido por 2? 5. Como esse número é ímpar, eu repito. Que número 2 não dá para dividir números ímpares. Até dá, mas não nesse sentido aqui, tá bom? Ia dar um número, por exemplo, 12,5, mas não quero dessa forma. Pronto. Como aqui só tem número ímpar agora, já não dá mais por 2. Pode ser por 5, ó. Porque todo número que termina em 5 é dividido por 5, tá bom? Todo número que termina em 5 eu divido por 5. Então vamos lá. 5 dividido por 5 é 1. 25 dividido por 5 é 5. Continua dando por 5. Ó. Repito o 1 e vejo. Ó, 5 dividido por 5 dá 1. Pronto. O que é o MMC? O MMC é a multiplicação desses números aqui, ó. É o mínimo múltiplo comum, não é isso? Então é a multiplicação desses números aqui, ó. Tá bom? Vamos lá, ó. 2 vezes 2, 4. 4, ó, 2 vezes 2 é 4. 4 vezes 5, 20. 20 vezes 5, 100. Tá bom? 100. Ou seja, o 100 é o mínimo múltiplo comum entre esses números aqui. Tá bom? Entre o número 20 e 50. Por que eu chamo de mínimo múltiplo comum? Se eu for pegar os múltiplos dele, ó, por exemplo, o múltiplo de 20, olha só, seria o quê? 0. Sempre o múltiplo começa do 0. O divisor começa do 1. Então, 0, sempre de 20 em 20. Ó. 20, 40, 60, 80 e 100. Vou parar bem aqui, ó. Lembrando que os múltiplos são infinitos, tá bom? Os múltiplos são infinitos. E os múltiplos de 50? Ó. É 0, 50, 100, 150 e assim por diante. Também são infinitos. O que é que eu estou querendo dizer com isso? Para vocês observar. Qual é o primeiro número que se repete? Tirando o 0, viu? Não estou incluindo o 0 nesse caso. Qual é o primeiro número que se repete? O 20 não repete aqui, o 40 não, e assim vai. Só o 100 que repete, né? Por isso que eu chamo de mínimo múltiplo comum. Qual é o menor múltiplo dos dois números que se repete? O 100 e o 100. Tá aqui, ó. Tem essas duas maneiras de você fazer o MMC, tá bom? Vamos lá. A questão 3, ele mostra esses números todos aqui e fala qual deles é múltiplo de 2 e 5 ao mesmo tempo, né? Lembrando, múltiplos de 2 e 5, de 2, aliás, são todos os números que terminam. Múltiplos de 2, ó. Os múltiplos de 2 vão ser todos os números que terminar 0, 2, 4, 6 ou 8. Se terminar em um desses 5 números aqui, é porque é múltiplo de 2. Múltiplos de 5, quais serão os múltiplos de 5? Todo número que terminar em 0 ou em 5. Se terminar em 0 ou em 5, é múltiplo de 5. Então vamos lá. Quais são os múltiplos de 2 e de 5 ao mesmo tempo? Olha só. Tem que terminar em 0, né? Para ser par. Então são todos esses números aqui, ó. Certo? São múltiplos de 5 esses. E múltiplos de 2. Mas vamos lá. Então vamos colocar aqui os múltiplos de 2 e de 5. Às vezes eu faço essa chave muito feia, mas vamos lá. Todos os números pares, vamos dizer assim. Todos os números pares. 14, 18, 20. Aí só que eu vou colocar o número 25 porque ele é múltiplo de 5. Não é? Ele não pede todos os múltiplos de 2 de 5. 32, que é múltiplo de 2. 40, que chega a ser múltiplo de 2 de 5. O 45 não é múltiplo de 2, mas porém ele é de 5. Né? O que ele está pedindo 2 de 5. E o 60, e o 65 e o 70. Tá bom? 65, os números ímpares aqui que eu estou colocando, eles são múltiplos de 5. Apenas de 5. Aí ele pergunta, quais são os múltiplos apenas de 2? Aqui, só de 2, ó. 14, 18, apenas de 2. Certo? Então, neste caso, eu posso interpretar de duas maneiras. Tá aqui. Ou eu posso colocar os apenas de 2 e não de 5, mas eu vou colocar só os múltiplos de 2, tá bom? 20, 32, 40, 60 e 70 são os múltiplos de 2. Todos os números pares.
E os múltiplos de 5? Todos os que terminam em 0 em 5. Então, 20, 25, 40, 45, 60 e 70. Todos os números terminam em 0 em 5. Pronto. Já na questão 4, ele quer saber os divisores. Ele está mostrando aqui os divisores do 40 e os divisores de 20. Aí ele fala, quais divisores são comuns? Ou seja, os que se repetem. Ó. Os comuns, que se repetem um e o outro, é o 1, o 2, o 4, o 5, o 10 e o 20. São todos os números que se repetem. Repete tanto num como no outro. Ó. O 10 e o 20. Então, comuns, quando ele se falar de comuns, é porque ele está falando qual é o número que repete tanto em um como no outro. Tá aqui, são esses números. Qual é o MDC de 40 e 20? Vamos fazer o MDC bem aqui de 40 e 20. Ó. 40 e 20. O MDC é parecido com o MMC, mas vai existir uma diferença. Vamos lá. Se tiver número par, na linha é por 2, tá bom? No mesmo jeito de fazer o MMC, como vocês puderam observar nas questões anteriores. Bom, vamos lá. Eu vou dividindo. Ó. 40 dividido por 2, 20. 20 dividido por 2, 10. Continua tendo par na linha, continuo por 2. 20 dividido por 2, 10. 10 dividido por 2, 5. Sempre separo com esse sinalzinho aqui de vírgula, tá bom? Sempre separo. Continua tendo par na linha? Continua, então continuo por 2. 10 por 2, 5. O que é que eu faço com o número ímpar? Repito, tá bom? Repito o número ímpar. Como não tem mais número par, agora só ímpar, e você observa que são dois 5, então ele é por 5, tá bom? 5 dividido por 5 é 1, e 5 dividido por 5 é 1. Pronto. No MMC, você multiplica esses valores aqui. Já no MDC, você não vai multiplicar nenhum desses valores. O que é que você vai observar? No MDC, você vai observar o quê? Esse número dividiu os dois ao mesmo tempo. Se o número daqui tiver dividido os dois ao mesmo tempo, você circula ele. Observe. O 2 não dividiu o 40 e o 20? Então, eu circulo ele. Ó. Dividi aqui os dois ao mesmo tempo? Sim, dividiu o 20 e o 10, né? Então, circulo. Certo? Que eu dividi os dois ao mesmo tempo? Não, né? Então, não circulo. Que eu dividi os dois ao mesmo tempo? Sim, então circulo. Aí o que é que eu vou fazer? Eu vou multiplicar os números que eu circulei. Ó. 2 vezes 2, 4. E 4 vezes 5, né? 20, certo? Então aqui é o MDC, ok? Ó. O MDC é só a multiplicação desses números aqui que eu circulei. E quando é que eu vou circular? Quando ele dividir os dois números, ou os três, ao mesmo tempo, né? Como só tem dois números, quando ele dividir os dois ao mesmo tempo, tá bom? Aí eu circulo e multiplico só os que eu circulei. Então, o MDC de 40 e 20 é o próprio 20, tá bom? Precisava eu fazer isso aqui? Como eu já tenho isso aqui, eu não precisava, era só olhar para cá, ó. Qual é o maior número que se repete nos dois ao mesmo tempo? 20. Então, se o maior número se repete nos dois ao mesmo tempo é 20, tá aqui, ó. Não precisava nem ter feito isso. Mas em alguns casos eu não vou ter isso aqui. Como eu não vou ter, eu vou precisar fazer, tá bom? Mas é só para vocês prestarem atenção. Vamos lá para frente. Temos aqui na questão 5. Ele diz aqui que um carpinteiro, né, vai fazer um marceneiro, dispõe de 3 ripas de madeira. Tá aqui os comprimentos. Aí ele pergunta, ele deseja cortá-lo em pedaços iguais de maior comprimento possível. Qual é a medida procurada? Qual a medida procurada? Então vamos lá. Ó. Você vai pegar, fazer do mesmo jeito. Ó. Aquele processozinho lá. Ó. Se tem par na linha, é por 2, tá bom? Então vamos lá. 30 dividido por 2, 15. 60 dividido por 2, 30. 90 dividido por 2, 45. Tem par na linha ainda? Tem, né? Então por 2. O que for ímpar, eu repito. 30 por 2, 15. É ímpar, eu repito. Não tem mais par na linha, só ímpar, eu vou colocar 5. Por quê? Porque todos eles terminam com 5, né? Ó. Então 15 por 5 é 3. 15 por 5 é 3. E 45 por 5 é
15. Tá bom? Aí vamos lá. Continua tendo o número que termina com 5, eu vou fazer logo por 5, ó. E os que não terminam com 5 eu repito. Tá bom? Lembrando, se tiver número que termina com 0 e com 5, eu faço com 5, tá bom? 15 por 5, 3. Observe que tudo agora é com 3, né? Ó, então é por 3. Vai ficar 1, 1 e 1, certo? Vamos lá, vamos ver quais foram os números que eu dividi ao mesmo tempo. Ó. O 2 eu dividi todos os 3 ao mesmo tempo. Aqui eu já não dividi os 3, só dividi 1, né? O 5 eu dividi os 3 ao mesmo tempo, então circulo. Aqui eu só dividi 1 e aqui eu dividi os 3 ao mesmo tempo, tá bom? E vou multiplicar esses valores, ó. 2 vezes 5, 10. 10 vezes 3, né? 30. Aí ele pergunta qual a medida procurada. Então a medida procurada é 30 centímetros, ou seja, 30 centímetros. Vai ser que ele vai ter que cortar estas ripas todas em 30 centímetros, certo? Como essa de 30 centímetros já está no ponto, então eu vou cortar só essa aqui em 2 partes e essa aqui em 3 partes, né? É isso que ele pergunta, então vamos lá. Ele quer saber aqui nessa questão 6, o MMC e o MDC de 40 e 60, vamos ver. 40 e 64, perdão. É par por 2, ó. 40 por 2 é 20, 64 por 2 vai dar 32. Tem par na linha por 2. 20 por 2 é 10, 32 por 2 é 16. Tem par na linha por 2. 10 por 2 é 5, 16 por 2 é 8. Ainda tem par na linha por 2. O que for ímpar eu repito, ó. Vai dar 4. Tem par ainda por 2. O que for ímpar eu repito. Vai dar 2 aqui, ó. Continua tendo. O que for ímpar eu repito, vai dar 1. E aqui é por 5. Então 5 por 5 é 1. Pronto. Terminamos. O MMC é só multiplicar todos esses valores, ó. 2 vezes 2 é 4. 4 vezes 2 é 8. 8 vezes 2 16. 8 vezes 16 32. 32 vezes 16 64. 64 vezes 5 vai dar, acho que 320. Deixa eu ver. 5 vezes 4 é 20. Vai o 2. 32 aqui. 5 vezes 6 é 30, 32. Então 320 é o MMC. É aonde eles vão se repetir, fazendo os múltiplos de cada um dos números. E o MDC é quando ele se repete, é quando ele faz a divisão dos dois ao mesmo tempo. Ó. Dividir os dois, dividir os dois, dividir os dois. Aqui já não dividir os dois, não dividir os dois, não dividir e assim por diante. Então, o MDC é só a multiplicação desses que eu circulei. Ó. Então, 2 vezes 2, 4, 2 vezes 4, 8. Então, esse é o MDC. Na questão 7, nós iremos fazer o MMC deles aqui, certo? Vamos ver aqui, vamos pegar os 15, o 20 e o 25, vamos ver aqui. Como tem par aqui, eu vou fazer por 2. Então aqui o que for ímpar eu repito. 20 por 2 é 10, é ímpar, repito. Continua tendo par, repito os ímpares e divido o que for par, dá 5, né? E repito aqui. Todos eles terminam com 5, faço com 5. Aqui dá 3, aqui dá 1 e aqui dá 5. Vou repetir bem aqui. 3, 1 e 5. Repetir aqui, ó. Então, dividido por 5, ó. 3, 1, porque o 3 não dá e o 1 já é final, né? E o 5 por 5, que dá 1. E aqui agora por 3. 3 por 3 é 1 e 1 e 1. Pronto, vamos multiplicar, certo? Vamos pegar 2 vezes 2, 4. 4 vezes 5, 20. Vezes 5, 100. Vezes 3, 300. Bom, 300 segundos. Nas opções que nós temos o quê? 3 minutos e 30 segundos. 300 segundos nada mais é do que 60 segundos vezes 5. Ou seja, 60 segundos vezes 5 dá 300. 5 aqui vai dizer o quê? 60 segundos equivale a 1 minuto. Ou seja, é 1 minuto vezes 5. 1 minuto vezes 5, então vou ter igual a 5 minutos. Qual seria a resposta?
Letra C, 5 minutos, ok? Então seria, essa é a resposta. Na 8, ele diz que tem uma sala com 10 alunos, onde 3/5 tiraram acima de 7, 1/5 foram reprovados, e quantos alunos tiraram 5, 6 ou 7? Pronto. 3/5 tiraram acima de 7, então 3/5 de 10. Você faz assim a multiplicação. Divide esse por esse, depois multiplica o resultado. 10 dividido por 5 é 2, multiplicando por 3 dá 6. Então, 6 pessoas tiraram acima de 7. E aqui, 1/5 foi reprovado, ou seja, tirou menos que 5. Tirou menos que 5. Divido aqui, ó, e o resultado multiplico por 1. Dá 2, né? Multiplicando por 1 dá 2. Ou seja, 2 pessoas foram reprovadas. Observe, 2 mais 6 é 8, não é isso? Falta quanto para 10? Falta só 2. Então, eu posso dizer que 2 pessoas tiraram 5, 6 ou 7. Tá bom? Só contar. 2 mais 2 é 4, mais 6 é 10. Então, 10 alunos. Tá bom? Espero que vocês tenham entendido aí esta correção. E na próxima, que vocês possam tirar uma boa nota na prova. Tá bom?